Como Deus me deu um trabalho. Gente, vamos lá. Só primeiro para dizer que você não precisa estar 100% pronto ou 100% capacitado para executar aquilo que Deus entrega nas suas mãos. O Deus que entrega algo nas suas mãos, ele também te dá graça e capacidade para executar aquilo que ele te entrega. Dito isso, eu vou contar como foi que aconteceu. Em primeiro lugar, eu estava nos ambientes certos, com as pessoas certas. Ou seja, eu estava fazendo a coisa certa na hora certa, nos lugares certos. O que é isso? Eu estava disponível. Então, assim, se alguém precisasse que eu fosse em tal lugar, eu ia. Se alguém precisasse de mim para tal coisa, eu fazia. Se alguém precisasse de mim para algo que não tinha nada a ver com o trabalho, por exemplo, ir na casa de alguém, orar por alguém, eu estava disponível. Então, isso fez com que eu começasse a receber direcionamentos de Deus. Isso fez com que eu começasse a ser vista também. Então, isso é uma coisa muito diferente, que a maioria das pessoas não se tocam e não veem. Elas pensam assim, tá, Deus vai me abrir uma porta, mas Ele vai me abrir uma porta perfeita. E Ele vai me abrir uma porta isso e aquilo, então eu só vou aceitar se for perfeito, eu só vou aceitar um emprego se for o emprego dos meus sonhos, quando na verdade não. Deus, Ele entrega pra gente primeiro as ovelhas, depois é o reinado. Então, entenda que é assim que Deus age. Ele não entrega pra você um reinado se você nem cuida das ovelhas, primeiramente. E falando de ovelhas, também é bom você entender que em relação a ovelhas, também é cuidar das coisas de Deus. Deus, ele cuida de nós quando a gente passa a cuidar das coisas dele. Então, nessa época, eu estava muito dedicada à igreja. Eu estava muito, assim, fazendo tudo que Deus queria que eu fizesse. Estava trazendo mensagens, eu estava fazendo tudo que Deus queria que eu fizesse naquele momento. Então, esse é um ponto muito importante também para você entender que se Deus está te pedindo para fazer algo, é porque nesse momento que você tem que se preocupar em fazer é aquilo que Deus está te pedindo para fazer. E do resto Ele vai cuidar na hora certa e no momento certo. Então, às vezes você está precisando de uma porta de emprego, mas Deus está pedindo para você cuidar da sua mãe, cuidar da sua família, cuidar da sua casa. Então, faça. Porque muitas vezes você fazendo isso é que Deus vai te tratar para Ele te colocar no lugar que Ele quer te colocar. E basicamente foi isso. Eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Então eu estava recebendo palavras de Deus, eu estava sendo forjada, eu estava sendo tratada, eu estava sendo usada pelo Senhor, eu estava permitindo estar disponível. E muitas vezes você acha assim, é porque Deus ele não faz por mim, é porque Deus não fez por mim até agora. Eu recebi uma palavra, mas até hoje eu tô aqui esperando. Talvez Deus esteja te pedindo para fazer algo e você tá simplesmente descartando esse algo, dispensando, não dando valor. E por isso Deus ainda não te colocou onde Ele quer te colocar. Porque primeiro Ele trata a sua humildade, o seu coração, Ele trata os seus pensamentos, para depois Ele te colocar onde Ele quer te colocar. Então, estando nos lugares certos, as portas certas também foram abertas para mim, as conexões certas foram feitas. E assim, Deus me levou a trabalhar numa empresa. Tá bom? Então, se você está procurando um trabalho, primeiro procure fazer essas coisas, estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e também seguir os direcionamentos de Deus para você. Se é para você estar na igreja, vá para a igreja. Se é para você estar orando por alguém, ore por alguém. Se é para você estar em casa cuidando dos seus filhos ou cuidando da sua família, é nesse lugar que é para você estar. Depois, Deus cuida daquilo que você tem chorado para Ele.